Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para estudarmos um texto do irmão Farley Monteiro Filho, cujo nome é Assuma o Seu Papel. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Eu não escrevi o texto, foi o irmão Farley Monteiro Filho, por isso que eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Quero pedir que vocês compartilhem esse texto e lembrando, que se trata da palavra de Deus e que sempre que a gente compartilha a palavra de Deus, é importante se lembrar que ela nunca, nunca, nunca volta vazia, tá bom? Vamos orar? Ó Deus, que nós possamos realmente assumir os nossos papéis diante de Ti para que possamos agradá-la. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Bom, irmãos, então, o nosso texto de hoje é Efésios 5. Nós vamos ler do versículo 15 até o 23. E diz assim, ó. Portanto, vede prudentemente, isso é o irmão Paulo falando, né? O apóstolo Paulo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo que nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do mundo. Amém? Bom, então, o nosso texto aqui, o irmão Farley Monteiro escolheu o versículo 18 para ser o versículo-chave, que diz assim, ó, e não se embriagueis com vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Ora, ele fala o seguinte, que fortalecer as nossas famílias é imperativo para esse nosso tempo. Tem gente que acredita que o fato de ser cristão, nada de ruim vai acontecer com o casamento está blindado, mas não entende que a verdadeira chave para ir tudo bem no casamento não é o fato de ser cristão, é vivermos o que Deus tem para nós e para nossa família. Então a gente precisa se sujeitar ao Espírito Santo e nos sujeitarmos uns aos outros. É importante lembrar que essa é uma passagem do irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai exortando os cristãos a viverem com sabedoria e propósito, não fazer as coisas loucamente. Ele começa dizendo que a gente tem que ser cuidadoso do jeito que a gente vive, tem que aproveitar bem o tempo, porque os dias não são bacanas, são dias maus. Ele vai incentivando aqueles que seguem a Jesus Cristo para não ser insensato, para não ser descabeçado, mas para compreender a vontade de Deus. Ele também vai alertar a gente a não ficar de fogo, porque isso não vai levar a coisa boa, vai levar a dissolução. E ele encoraja que, em vez de você ficar bêbado, é melhor que você fique cheio do Espírito Santo. Essa passagem também vai destacar a importância da gente louvar a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, sempre dando graças a Deus por tudo, em nome de Jesus. Tem gente que passa o dia reclamando, ó dia, ó azar, ó céus, ai, tem muito trabalho, ai, essa casa tá suja, ai, sempre reclamando. E aqui tá exortando a gente a quê? A sempre dar graças a Deus em nome de Jesus. E aí Paulo vai concluir essa exortação dizendo que a gente tem que se submeter ao temor de Cristo, no temor de Cristo. E depois ele
ele vai introduzindo aqui temas, porque ele vai trabalhar as relações familiares e conjugais nos versículos seguintes, que a gente não vai estudar agora. Então, o que esse texto de Efésios traz? De modo muito clara, os papéis na família. Ao marido cabe amar, entregar-se e santificar-se à esposa. A esposa, ela deve se sujeitar ao marido e respeitá-lo, semelhantemente à relação em Cristo e a igreja. Então é importante que você se lembre que a sujeição de Cristo à igreja não é uma coisa irracional, uma coisa que escraviza, nada disso. A gente se sujeita no temor de Deus, né? Não tem nada a ver com essa conotação antifeminista, nada disso. Tem a ver com amor. Ele fala também que aos pais vem a responsabilidade de não irritar os filhos e de criá-los na instrução do Senhor, que para os filhos cabe obedecer a Deus e honrar os pais. E assim, somente se a gente viver uma vida cheia do Espírito Santo, a gente vai ter condições de cumprir essas coisas que estão sendo mandadas aí. Então, ele traz para a gente algumas orientações práticas. Identifique diante de Deus onde tem necessidade de mudança. E quando você identificar essa necessidade de mudar, simplesmente vai ali, já se compromete com Deus em oração com essa mudança, buscando o quê? Encher-se do Espírito Santo, renovando-se diariamente. Lembra, meu irmão, minha irmã, a sua família é muito, muito, muito preciosa para Deus. Então, assume aí o seu papel para que a sua família possa ser abençoada e por meio dela, todas as outras famílias, tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Fortalecer nossa família é um imperativo para este tempo. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço de urso, ó. Um abraço que eu deixo todos os dias. E lembrando para nós que sabemos que cada um tem um papel e deve assumi-lo, para nós, um abraço dá super certo. Lembra também do versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu vou me despedir com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.